Já vimos que a crise pode chegar trazendo com ela os seus perigos. Não somos infalíveis e necessitamos da graça divina para superarmos as circunstâncias e, sobretudo, as debilidades da nossa alma. Asaf não somente apresenta a patologia neste salmo, mas oferece também a terapia, mostrando um trajeto seguro para a nossa cura. 4 sólidos pilares, poderosos para nos restaurar, são expostos por ele no versículo 28, quando ele diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vejamos então esses 4 pilares. Primeiro, começamos a vencer a crise quando nos decidimos. Asaf traz o assunto para o campo pessoal. Veja que ele inicia o versículo dizendo: quanto a mim. Ou seja, eu posso falar por mim. Quanto a mim, eu estou resolvido. É por esse caminho que eu vou andar. Quanto ao outro, podemos aconselhar, podemos interceder, podemos influenciar, mas não podemos decidir por ele. Vencer as crises é fruto de uma decisão. E ninguém pode decidir por nós. A questão é individual. São muitos os que ficam presos nestas armadilhas emocionais tão somente porque não se resolvem. Em todo tempo só contemplam o que está do lado de fora, mas não conseguem olhar para o interior. Não enxergam o que está lá dentro. Então, atados a sentimentos adoecidos, justificam ele em cima das falhas alheias, sem contudo compreender que a libertação está ali, totalmente à disposição, esperando apenas por uma decisão. Asaf parou de olhar para o que tanto incomodava e olhou para Deus, olhou para o seu íntimo, compreendeu que o seu raciocínio estava errado e tomou a decisão correta. Segundo, na decisão de Asaf, ele descobre o prazer. Observe que depois de dizer quanto a mim, ele completa: bom é estar junto a Deus. Graças à bondade divina, eu tenho muitos amigos, tenho muitos irmãos. Como que eu gosto de estar com eles? Me dá um prazer imenso passar horas com essa gente. São momentos alegres, de refrigério, de restauração, um tempo que me edifica tremendamente. Pois então, com Deus deve ser a mesma coisa. O tempo destinado ao Senhor deve cumprir papel semelhante. Asaf só tinha olhos para os ímpios. Chegou a invejá-los. Mas quando teve olhos para Deus, as coisas mudaram. A sua crise começa a ter fim no momento em que ele se volta para o Senhor. Veja o que o salmista diz no verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Infelizmente, a maioria das pessoas desenvolve prazer nas coisas. Prazer na comida, prazer nas viagens, prazer no lazer, prazer no trabalho, prazer no carro novo, prazer na compra de um móvel, nas roupas, no celular novo. Mas não tem prazer no estar junto, no compartilhar, na intimidade. Nós não podemos amar coisas, só podemos amar a Deus e pessoas. Jesus disse que esse é o resumo da lei: amar a Deus e amar ao próximo. Portanto, para se vencer crises é fundamental descobrir o prazer em Deus, em estar junto a Ele, em descobrir a fonte da restauração e do refrigério que existe na sua presença. Isto só alcança quem se determina a buscá-lo de todo o coração. Terceiro, depois de se resolver e descobrir o prazer de estar junto a Deus, Asaf considera: no Senhor Deus ponho o meu refúgio. Todos nós precisamos de um refúgio, um lugar onde podemos desabafar e nos sentirmos protegidos. Tem gente que se refugia na bebida, outros se refugiam nas drogas, muitos buscam nas distrações e prazeres deste mundo um modo de seguir vivendo. Entretanto, o verdadeiro refúgio o homem só poderá encontrar na presença de Deus.
Jesus, em Mateus 11, 28, faz a todos um convite extremamente simpático. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe um lugar onde podemos entregar os nossos fardos pesados, o lugar onde podemos falar e ser ouvidos, onde recebemos o alívio e direção para a vida. Esse lugar é a presença de Deus. Quando buscamos a sua face, estamos afirmando que Ele é o nosso refúgio. Davi descobriu este lugar. O Salmo 23 é uma das mais profundas declarações de confiança em Deus que um ser humano pode fazer. Todavia, a sua confiança é resultado da experiência com seu Deus. Davi provou do suprimento, patrocinado pelo pastor das nossas almas. Repousou em pastos verdejantes. Foi conduzido às águas de descanso. Provou do refrigério de Deus. Recebeu direção. Foi consolado quando viu a vara e o cajado do Senhor guardando a sua vida do inimigo. E assim, ele não teve a menor dúvida de que a bondade e a misericórdia o seguiriam todos os dias da sua vida e que ele habitaria na casa do Senhor para todo sempre. Esta foi a experiência do rei de Israel. Somente será a nossa experiência se fizermos do Pai Celeste o nosso refúgio. O quarto pilar proposto por Asaf é o seu compromisso com o reino de Deus. No final da sua declaração ele diz: para proclamar todos os seus feitos. Proclamar os feitos de Deus é não se omitir de levar adiante a palavra da salvação. Falar do amor de Deus é uma arma de vitória, mas também é terapêutico. Veja que Asaf se decidiu a falar dos feitos de Deus, não dos seus feitos. Quantas vezes falamos mais de nós mesmos, falamos mais dos outros e pouco falamos do nosso Deus? Isto quando não damos um contra-testemunho falando dos não feitos de Deus, por não termos recebido aquilo que esperávamos. Quando a pauta das nossas conversas é o Senhor e a sua obra, estamos guardando a nossa alma das crises e seus efeitos. Assim sendo, comprometa-se com o reino, proclame o Evangelho, faça de Deus o seu assunto principal e viva uma vida vitoriosa. Para concluirmos esse estudo, leia comigo as palavras de Jesus registradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O verdadeiro teste da confiança em Deus se encontra na hora em que vamos dormir. Quando nos dirigimos ao nosso leito, colocamos a cabeça no travesseiro e descansamos, conscientes de que temos um Deus que cuida de nós, independentemente da situação que estamos enfrentando, se ela é favorável ou não.
sem remédios, deitamos, dormimos e acordamos, convictos de que Deus lutou as nossas lutas enquanto descansávamos. Isto é confiança. Temos muitas necessidades, enfrentamos situações difíceis, são muitas as aflições deste tempo. Todavia, o que fará a diferença na hora da batalha é a nossa confiança no Senhor. Não permita que nada desta vida lhe roube a sua segurança em Deus. Não duvide, não suspeite do amor do Pai Celestial. Se aproprie de tudo quanto o Eterno lhe prometeu. Como uma criança que se lança aos cuidados do Pai, faça com a mesma segurança a sua confissão diante dele. Declare a sua confiança. Mostre que você espera tão somente nele. Se a confiança for renovada a cada manhã, com certeza as crises ficarão pequenas diante da grandeza do nosso Deus. Portanto, renove a sua confiança. Ela tem grande galardão. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.